bom dia a todos os que estão por trás dos seus ecrãs de computador. Sejam bem-vindos a este webinar, mais uma iniciativa que se junta às muitas que já fizemos durante este ano, iniciativas remotas para promover diversos assuntos, entre os quais a captação de financiamento público nacional e internacional, sendo este o core business do BEFI Group, a instituição que estou a representar, como responsável da equipa de projetos europeus em Portugal e também como membro da equipa internacional focada no mesmo tema. Hoje pretendemos trazer-vos um painel feminino e que vai versar sobre outros programas que não o Horizonte Europa, não que não nos seja muito querido, porque há de ser sempre, não é? O financiamento da investigação e inovação por excelência, mas entendemos que no panorama nacional se torna importante também promover mais outros programas de financiamento focados em temáticas mais específicas ou não. Temos aqui um que também é tópico aberto, que não é focado em nenhuma temática em particular. Para além do Horizonte Europa, e tentar também estimular que a participação nacional seja cada vez mais forte nestes programas e também mais bem sucedida. Portanto, estaremos à conversa durante cerca de 1 hora, que, pelo que eu entendo e acredito que todos vão sentir o mesmo, é pouco, porque os programas são 4, são bastantes, têm muitas particularidades, certamente que vão surgir muitas dúvidas desse lado. Vamos tentar responder no final da sessão às questões que forem colocando no chat. Aquelas que não conseguirmos responder, tentaremos fazê-lo, endereçá-las às oradoras e depois responder via e-mail. Portanto, por escrito, enviar-vos em suporte escrito as respostas a todas as vossas questões. Entre nós, vamos ter então a Maria Maia, que é gestora de Ciência e Tecnologia, neste caso da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e é o ponto de contacto nacional para o PRIMA, que é a Parceria para a Investigação e Inovação na Região Mediterrânica, ligado aqui, portanto, mais à parte agrofood. A Isabel Lico e a Ana Santos, representando a APA, como pontos de contacto nacional ou pontos focais do programa LIFE, só LIFE, que a Ana já me corrigiu, já não é LIFE Plus, mudou de nome, e também a Rita. A Rita representa a ANI e é o ponto de contacto nacional para a rede Eureka, sendo que eu diria que o programa mais conhecido, ou o subprograma mais conhecido é o Eurostars, mas há muitas outras iniciativas nesta rede. Dar nota de que até julho, creio, não é? Junho, julho, estamos na presidência desta rede, Portugal está. E a Inês, que eventualmente traz aquilo que poderá até ser o programa de maior novidade para a maioria das pessoas, o EU for Health, focado então no financiamento da saúde e na tecnologia e em soluções efetivas na área da saúde, como neste caso representantes do ponto focal, que em Portugal é DGS. Depois, se quiserem acrescentar alguma coisa quando se apresentarem a cada uma de vocês, ou na primeira intervenção, estejam à vontade sobre as próprias ou sobre as instituições que estão a representar. Mais uma vez, recordo, vão deixando as vossas questões e no final tentaremos endereçar o máximo possível de acordo com o tempo que nos restar. Posto isto, teremos um formato de mesa redonda. Algumas das oradoras vão recorrer a algum suporte digital para veicular a sua mensagem, outras não. Vamos partilhar links, toda a informação que entendermos ou que entenderem necessária para consubstanciar aquilo que serão as suas intervenções. Vou passar a palavra a cada uma de forma alternada, sendo que começaríamos então por uma breve introdução, se quiserem fazer à instituição que representam, mas essencialmente explicar muito brevemente o programa sobre o qual vêm falar, dos seus principais objetivos, sobre as temáticas que versa, assim como dar à nossa audiência, ou dar conhecimento à nossa audiência de quem são os organismos ou as agências responsáveis por estes programas, porque além de estarem todos centrados naquilo que é a grande entidade que é a Comissão Europeia, não são todos geridos da mesma forma, nem financiados da mesma forma. Vou começar aleatoriamente pela Inês.
que eu acho que precisa de partilhar. Portanto, a Inês, recordo, representa a DGS e é o ponto focal para o EU for Health. Estão a conseguir ver a apresentação? Desculpem. Sim, sim. Sim, Inês, Ok. sim. Ok. Só aqui um segundo. Pronto. Primeiro começar por cumprimentar todos e todos os participantes. A DGS, a Direção-Geral da Saúde e a ACSS são efetivamente, a nível nacional, o ponto focal, portanto há pouco faltou referir a Administração Central do Sistema de Saúde, a ACSS, enquanto ponto focal para este programa em representação do Ministério da Saúde. Relativamente à questão, portanto, assim, o âmbito mais geral, os objetivos, dizer só que o EU4Health é o quarto programa de saúde, o quarto e maior programa. Ele surge com uma resposta europeia à Covid-19. Como nós sabemos, a pandemia por Covid-19 impactou de forma muito grave a saúde das pessoas, também mostrou as fragilidades dos sistemas de saúde. Portanto, este programa, o EU4Health, é uma resposta a esta situação, mas ele pretende ir além desta resposta às situações de crise. Ele pretende não só aumentar a resiliência, a modernização, modernizar os sistemas de saúde, mas também trabalhar áreas como a prevenção, a promoção da saúde, a redução das desigualdades. Como referi, então, é o maior investimento europeu na área da saúde até à data, com um budget de 5,3 mil milhões de euros, e o EU4Health vai decorrer de 2021 a 2027. E ele vai ser aplicado anualmente, portanto vai ser operacionalizado anualmente através de programas de trabalho anuais. Portanto, e cada um destes programas de trabalho anuais vai especificar quais é que vão ser as prioridades, as áreas específicas de trabalho no ano em causa. Mas essas prioridades que vão ser definidas em cada um dos programas de trabalho anuais vão cair nestas 5 áreas: a promoção e a prevenção da doença, a preparação para as situações de crise, aumentar então a resiliência dos sistemas de saúde e as questões associadas aos profissionais de saúde, a digitalização, e depois também temos a área do cancro, das doenças oncológicas, como uma área transversal a todas as que referi anteriormente. A nível europeu, este programa é operacionalizado pela ADEA, European Health and Digital Executive Agency, e o ponto focal, como já referi, a nível nacional será então a DGS e a CSS. Depois nós também vamos partilhar um conjunto de elementos, de links, que vos poderá dar aqui uma contextualização mais profunda do programa. Obrigada, Inês. Maria, aparece à minha direita, portanto, vamos seguir pela Maria, que representa, que nos vai falar sobre o PRIMA. Exatamente, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e também aqui aos oradores e convidados também. É um prazer e uma honra estar convosco hoje. O meu nome é Maria Maia, trabalho na Fundação para a Ciência e Tecnologia, no Departamento de Relações Internacionais, que é responsável nacional pela participação no programa, no maior programa para a região euromediterrânica em ciência e inovação. Ora, o objetivo deste programa é contribuir para o desenvolvimento sustentável da região euromediterrânica, crescimento económico e estabilidade no Mediterrâneo e, sobretudo, no que toca ao uso sustentável dos recursos naturais. Como sabem, o principal objetivo deste programa é a construção de capacitação da investigação e inovação para desenvolver conhecimento, não é? Conhecimento para ultrapassar os desafios com que esta região se confronta, designadamente no que respeita aos sistemas alimentares, à gestão da água,
de modo a termos uma sustentabilidade e uma resiliência face às alterações climáticas. Como sabem, esta região está num hotspot de alterações a nível climático e, de facto, a produção dos alimentos tem uma grande barreira para alcançar, não é? Temos aqui assim uma barreira a ultrapassar no sentido de melhorarmos as condições de vida e de alimentação desta região. Isto tudo se engloba também nos desafios globais da agenda das Nações Unidas e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não é? Portanto, os principais temas deste programa são a gestão da água, obviamente, os sistemas agrários e a fileira agroalimentar. E, não menos importante, também um nexo entre a água, os alimentos e a energia, que representam, no fundo, um triângulo inseparável, não é? Da qualidade de vida e do desenvolvimento humano. E, como sabem, é neste triângulo que existem as grandes tensões também nesta região. Portanto, o PRIMA tenta dar resposta a questões concretas e a desafios da região neste contexto. Não é? Portanto, quem participa no PRIMA são os países, em primeira mão, portanto, os países da região euromediterrânica, do qual Portugal faz parte, e as suas agências de financiamento. Portanto, neste caso, a FCT, por exemplo, de Portugal, também participam no financiamento de concursos, por exemplo, dos Açores, portanto, a região autónoma dos Açores, e outras agências que se queiram juntar, porque é possível e favorável à participação nacional que outras agências também queiram participar. Portanto, foi criada uma fundação PRIMA, que gere basicamente os concursos, não é? Dos quais falaremos mais adiante, mas basicamente toda a gestão do PRIMA é feita por uma agência, pela Fundação PRIMA e pelos países, não é? Do qual aqui a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a qual eu represento, faz parte. Eu só gostaria de fazer um pequeno reparo à introdução inicial. Portanto, o PRIMA é um programa europeu e é financiado pelo Programa Quadro de Investigação e Inovação. Portanto, Horizonte 2020 e agora, não é, Horizonte Europa. Portanto, o PRIMA é financiado, de facto, pelo Programa Quadro e também pelos países. Portanto, depois falarei mais adiante, creio que já é na segunda ronda de perguntas, quais as modalidades e ações e como é que todo este financiamento é concretizado ao nível de concursos para a comunidade total, não é? Para toda a comunidade. Sim, senhor. Do meu lado, creio que é esta portanto, a resposta à minha primeira pergunta. Obrigada, Maria. Bastante esclarecedor. E, de facto, é uma parceria público-pública e obrigado por dar essa nota que é realmente importante. Passo a palavra à Rita, que falar-nos-á sobre o Eureka. Eu creio que a Rita também precisa de partilhar o seu ecrã. Rita, ainda que não seja completamente focado no Eurostars, até porque é importante falar de todas as outras da rede, do Global Stars, e para que as pessoas entendam as várias modalidades, creio que na ordem do dia poderá estar essencialmente para as empresas que nos acompanham o Eurostars em particular, de todas as formas, sem focar apenas este. Muito bom dia a todos e muito obrigada desde já pelo convite que nos endereçaram. Portanto, eu sou Rita Silva, sou coordenadora nacional de projetos Eureka. O Eureka é de facto uma grande rede mundial de apoio à
de colaborativa, investigação e desenvolvimento em consórcio internacional. E eu vou só aqui então partilhar o meu ecrã, só para dar um colorido e mostrar, portanto, aqui a imagem do Eureka, não sei se já estão a ver. Por aqui no slideshow. Mas, portanto, dizer que o Eureka não se resume ao Eurostars, ao programa Eurostars. Portanto, tem vários programas que se incluem, espero que já estejam a ver. E, portanto, dizia eu que o Eureka é a maior rede pública mundial para a cooperação internacional em ID e inovação. É uma rede intergovernamental que foi fundada em 1985, portanto, Portugal foi membro fundador desta rede. Estava só aqui a tentar tirar daqui um ecrã. Portanto, Portugal foi membro fundador da Rede Eureka em 1985, quando ainda não existiam os programas quadro de apoio à investigação e inovação. Esta rede abrange hoje em dia 44 países, que entraram este ano a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia, e a Albânia, peço desculpa, como países de pleno direito. Portanto, 44 países. A Comissão Europeia é membro também da rede Eureka e a rede tem esta particularidade de integrar também países terceiros. Portanto, possibilita a cooperação estendida para além das fronteiras da União Europeia e dos países da periferia da União Europeia, portanto, o Reino Unido, a Turquia, a própria Rússia, são membros da rede Eureka. A Suíça também investe bastante dinheiro, e depois temos a África do Sul, a Argentina, o Canadá, que é um parceiro bastante ativo na rede, o Chile, a Singapura, que também entrou este ano, e a Coreia do Sul, que já é um parceiro da rede Eureka há bastante tempo. Portanto, o objetivo desta rede é o apoio com financiamento público a projetos de ideia industrial em consórcio internacional e numa lógica de bottom-up, ou seja, os projetos normalmente não estão sob áreas temáticas, portanto, os consórcios vão definir qual é o foco tecnológico do seu projeto e a composição do seu consórcio, e esta rede, portanto, irá facilitar através de dotações orçamentais dos vários países membros a penetração em novos mercados e a introdução das entidades em cadeias de valor globais. Este programa está aberto a startups, a PMEs, a grandes empresas, a instituições de investigação e a universidades, portanto é aberto a um grande leque de entidades e de tipologias de entidades, e o financiamento é descentralizado por país, portanto, ao contrário do programa Horizonte Europa, em que o financiamento é centralizado na Comissão Europeia, aqui o financiamento é descentralizado por país, cada país financia as suas entidades, e em Portugal este financiamento é feito através de fundos estruturais e, portanto, através dos avisos do Portugal 2020 para projetos de ideia industrial à escala europeia. E deixar aqui também nota de que este ano Portugal tem a presidência da Rede Eureka e, portanto, estamos a dar a maior visibilidade possível ao programa, a estes projetos, e incentivar a participação de entidades portuguesas nos mesmos. E creio que para já é isto que eu queria apresentar. Portanto, aqui uma imagem da extensão do alcance da rede Eureka a nível mundial. Estão aqui a azul clarinho os países com os quais foram abertas convocatórias de cooperação internacional específicas,
e depois a verde, em tons de verde, os membros da rede e os Estados parceiros e associados da rede Eureka. Pronto, e mais tarde vou passar a apresentar os vários programas da rede e para já acho que ficava por aqui. Obrigada, Rita, muito obrigada. Entretanto, já vão surgindo aqui algumas questões. Recordo a audiência que devem fazê-lo gradualmente e que serão endereçadas no final, para podermos gerir melhor o tempo de apresentação, e também que estamos a disponibilizar o calendário de convocatórias, onde estão incluídos todos estes programas, portanto, as convocatórias sobre as quais já temos certeza das datas, na aba documentos da aplicação, que, de acordo com os meus colegas de IT, estará do lado direito ou esquerdo, consoante aquilo que estejam a usar o browser ou a aplicação. Por fim, para esta primeira ronda de questões, temos dois representantes, a Ana Santos e a Isabel Lico, da APA, da Agência Portuguesa para o Ambiente, que representam o LIFE e que, à semelhança das outras oradoras, também nos vão fazer uma pequena contextualização sobre o programa. Não sei quem é que vai falar, creio que a Isabel, Ana? Sim, pode ser eu. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, também cumprimentar as outras colegas oradoras e agradecer o convite e a possibilidade que, neste caso, temos de apresentar o programa LIFE, que, no fundo, quer dizer Lance de Romão Financié pour l'Environnement, e que foi um instrumento criado já em 1992 com o único objetivo, é no fundo o único programa comunitário que existe para a área do ambiente, no fundo para contribuir para desenvolver e atualizar as políticas e estratégias europeias na área do ambiente, contribuindo assim para financiar projetos com valor acrescentado europeu. Ao longo destes anos, estamos já na sexta fase, tem havido várias fases desde 92. Neste momento, o novo regulamento foi aprovado foi publicado este ano e estende-se até 2027, portanto, o período de 2021 a 2027. O programa LIFE tem a característica de ter um regulamento próprio e um financiamento próprio do programa LIFE, e é esse o regulamento que, no fundo, determina quais são os objetivos, qual é o orçamento e quais são as regras que ele deve ter neste período. Nesta nova fase existem duas áreas, a do ambiente e da ação climática. No domínio do ambiente existem dois subprogramas, natureza e biodiversidade, economia circular e qualidade de vida. No caso da ação climática existem também dois subprogramas, a mitigação e adaptação às alterações climáticas, e uma nova área no LIFE, que é a transição para energias limpas. Isto é uma área completamente nova. Como objetivo geral, o programa LIFE tem a missão de contribuir para a transição para uma economia sustentável, circular, economicamente eficiente, no fundo também neutra para o clima e resiliente, melhorar a qualidade do ambiente, incluindo todas as áreas do ar, a água, solos, etc., travar e inverter a perda da biodiversidade, no caso da natureza e biodiversidade, e também contribuir para implementar a gestão da Rede Natura 2000. E, portanto, estas são algumas das áreas que o programa LIFE versa. Pretende-se também que os projetos sejam inovadores, que demonstrativos, que demonstrem e promovam técnicas, métodos e abordagens inovadoras, com vista a atingir os objetivos da legislação e das políticas europeias em matérias de ambiente, natureza e biodiversidade, ação climática e agora neste novo âmbito de transição para as energias renováveis ou limpas, e, portanto, são estas as áreas que o programa LIFE versa, e também tem a capacidade de agir também como catalisador para o desenvolvimento em grande escala de soluções e técnicas de sucesso relacionados também com as políticas e a implementação das políticas europeias a nível de ambiente e ação climática,
e também para divulgação e boas práticas em matéria quer de ambiente, quer de ação climática. Penso que neste caso seria aquilo que teríamos para responder nestas primeiras questões. Sim, obrigada, Isabel. Não sei se também poderia aqui falar das entidades intervenientes, porque neste caso é um pouco diferente dos outros programas. Sim, claro, claro. A Agência Portuguesa do Ambiente, a nível nacional, é, portanto, a entidade que é ponto focal nacional e, portanto, tem como missão ajudar os proponentes a preparar as suas candidaturas, fazer sessões de divulgação, workshops de capacitação, mas também temos a entidade gestora, que neste caso é uma gestão centralizada, é a Cineia agora, que também penso que gera também outros programas, como por exemplo o Horizonte Europa, e também o programa LIFE passa a ter, que tinha uma plataforma para submeter as candidaturas própria e que neste momento está também integrado na plataforma Funding and Tending Opportunities. Existe também um consórcio internacional que é a NIMO, que é responsável pela monitorização ou acompanhamento dos projetos em curso, e o Comitê LIFE, que é aquele que gera e que ajuda a Comissão na operacionalização do regulamento e também dos temas e das prioridades que são estabelecidas para cada programa plurianual. Penso que por agora é tudo. Ok, obrigada. Creio que a audiência compreendeu então que temos aqui diversas estruturas, quer de financiamento, quer de gestão destes programas, muitas cofinanciadas ainda assim pelo atual Horizonte Europa, portanto, pelo Programa Quadro para a Inovação e Investigação, em formato de parceria público-pública, ou então financiados através de outros organismos ou outros consórcios entre países. Posto isto, e creio que agora interessa também à nossa audiência perceber questões mais práticas. E já deu para entender que não vamos conseguir detalhar todas, portanto, mais uma vez, deixem as vossas questões, ou então depois temos os contactos das oradoras e vocês podem particularizar as questões dos vossos projetos, ou claro, que sejam mais particulares. Portanto, o que eu quero solicitar agora às oradoras é que nos possam falar das convocatórias, ou seja, de como é que estas convocatórias se distribuem, isto porque alguns programas têm até épocas mais específicas em que isto ocorre, em que as convocatórias ocorrem, alguns têm uma convocatória por ano, outras têm duas, outras têm várias, têm um calendário relativamente periódico ou não, se podem versar sobre este tema, se assim se justificar, sobre que temas versam estas convocatórias. Por exemplo, a Isabel avançou já que para o live temos determinados subprogramas e, portanto, as convocatórias também se distribuíram conforme estes subprogramas. Se versarem sobre as áreas ou temas em particular, também sobre as taxas de sucesso, desculpem, os beneficiários que são elegíveis, era isso que eu queria dizer, não as taxas de sucesso, é a pergunta a seguir. Isto porque muitas vezes existe o estigma de que, no caso das empresas, e falamos isto para nós, não é? A entidade consultora, é um tema que surge muitas vezes. Isto é só para as universidades, ou isto é só para os centros de transferência de tecnologia, isto não é para as empresas, ou então ao contrário, isto não é para pequenas empresas, é só para grandes empresas, ou então ao contrário, é só para pequenas empresas. Portanto, que desmistifiquem um pouco isto, que falem sobre o caráter também dos beneficiários que são elegíveis, em que forma, se sozinhos ou sem consórcio, em que condições. Portanto, creio que as oradoras entenderam a mensagem que aqui queremos passar. Se calhar seguimos a mesma ordem, para não estarmos a baralhar e para as pessoas também poderem ter um fio condutor. Portanto, começamos pela Inês, mais uma vez reforço, o EU for Health Program, ponto focal ou representante da BGS em Portugal. E Inês terá que partilhar o seu ecrã mais uma vez, por favor.
Então, só para dar aqui uma visão geral do tipo de mecanismos financeiros que o EU for Health contempla, nós vamos ter então só aqui mudar, ok, acho que está correto agora. Vamos ter então aqui as grants, e dentro das grants vamos ter as action grants, que vai ser então um mecanismo financeiro sobre o qual vou falar de forma mais detalhada. Então dentro destas grants temos as action grants, as direct grants e as joint actions. Só aqui distinguir que no caso de uma joint action é um mecanismo não competitivo, ou seja, basicamente a Comissão Europeia lista um conjunto de áreas de trabalho, prioridades, depois vai auscultar a disponibilidade, o interesse dos Estados-membros em integrarem uma dessas joint actions. Os Estados-membros vão dizer se sim ou não, se querem integrar ou não. Inês, desculpa interromper. Não há problema, consegues encerrar para se ver melhor o ecrã, a aplicação do GoToWebinar. Sim. Obrigada. E agora conseguem ver melhor? Está ótimo, Ok. Inês. Pronto, como estava a dizer, então as joint actions, os Estados-membros demonstram interesse em integrar ou não a joint action, e para isso têm que fazer uma nomeação de uma autoridade, de uma entidade que será uma autoridade nacional competente. Esta nomeação desta autoridade nacional competente é feita pelo Ministério, pelo Gabinete da Senhora Ministra da Saúde. Por exemplo, o caso de uma joint action na área da oncologia, a autoridade nacional competente poderia ser a DGS / o Plano Nacional para as Doenças Oncológicas. Portanto, seria esta autoridade, a autoridade nacional competente será a entidade que vai coordenar os trabalhos a nível nacional dentro desta joint action, que não significa que depois não possa haver entidades parceiras, hospitais, centros de saúde, unidades de investigação. Temos também os prémios são atribuídos diretamente pela Comissão Europeia a determinados organismos, ao OMS, ao Observatório Europeu para os Sistemas de Saúde, e depois também mecanismos de contratação pública, portanto uma aquisição de serviços por parte da Comissão Europeia. Portanto, podem pesquisar no site da ADEIA para irem tendo uma ideia de quais é que são então as calls para estes mecanismos de contratação pública. Relativamente às Action Grants, que é o que acho que interessa hoje às pessoas que nos estão a ouvir, as Action Grants exigem uma candidatura, portanto são um mecanismo competitivo e podem concorrer a estas Action Grants desde universidades, institutos de investigação, hospitais, centros de saúde, ONGs, associações, empresas, portanto aqui um leque grande de beneficiários. A maioria destas Action Grants prevêem uma candidatura sob a forma de consórcio, portanto é necessário fazer um consórcio com o mínimo de 3 entidades de pelo menos 3 Estados-membros diferentes. Além dos 27 Estados-membros, podem ainda participar entidades da Noruega, do Liechtenstein e da Islândia e do Espaço Económico Europeu. Portanto, aqui dar ênfase à importância de ter um consórcio forte, uma vez que vai ser um dos critérios de avaliação da candidatura. Neste momento, nós temos a segunda fase da Action Grant, o período de candidatura está em aberto, começou no dia 14 de outubro e vai decorrer até o dia 25 de janeiro. Depois de fevereiro a maio de 2022 decorrerá o período de avaliação e em outubro de 2022 será feita então a assinatura do Grant Agreement. Portanto, estamos agora em pleno período de candidaturas. Quando é lançada a call das Action Grants, é lançado também um documento de apoio em que poderão consultar então o racional, há uma contextualização de cada uma das Action Grants, os objetivos, os resultados esperáveis, o tipo de entregáveis que é expectável, as características do consórcio, portanto se o consórcio terá que obedecer algum tipo de regras, portanto é muito importante uma leitura atenta desta documentação. Neste momento nós temos 3 Action Grants em aberto, 7 destas Action Grants são na área da oncologia, da prevenção de alguns tipos de cancro.
Depois também temos 3 Action Grants na área da promoção e da prevenção da doença, ao nível da saúde mental, de doenças sexualmente transmissíveis, também da promoção de estilos de vida saudáveis, de alimentação saudável em ambiente escolar. Também temos um Action Grant na área da resistência aos antimicrobianos e depois também um Action Grant na área do digital. Mais uma vez, poderão consultar estas Action Grants, quer no site da ADEIA, quer no Funding and Tenders Opportunities. Aqui também salientar que quando vão aqui ao Funding and Tenders Opportunities existe uma secção relativa ao Partner Search, que pode ser de particular interesse na altura então que se encontram a tentar estabelecer um consórcio. Obrigada, Inês. Passo a palavra à Maria, por favor. Sim, senhor, muito gosto. Ora bem, aqui no PRIMA, como tudo se passa é o seguinte. Anualmente há um plano de trabalhos anual. Portanto, existe um conselho científico responsável por desenvolver, digamos assim, esse plano de trabalho anual e desde já a comunidade também pode participar neste conselho e candidaturas que existem para este conselho. Portanto, eu vou falar de todas as oportunidades para toda a comunidade nacional, ok? Relativamente ao PRIMA, que eu acho que é isso que querem ouvir, não é? Hoje. Ora bem, então, portanto, as modalidades todas existentes é a seguinte. Portanto, há uns concursos designados por secção 1 e nesta secção 1 são concursos exatamente do programa quadro, ok? Portanto, são concursos lançados pela Fundação PRIMA, geridos pela Fundação PRIMA, mas financiados pelo Programa Quadro de Investigação e Inovação. Okay? Geralmente estes concursos da secção 1, chamam-se assim, denominam-se a secção 1 do PRIMA, são abertos a todo tipo de entidades, sendo que tal e qual sujeitam-se às regras do Programa Quadro, não é? De um modo geral, apenas as empresas são financiáveis a 70%, não é? E o outro tipo de entidades a 100%. Portanto, abertos a toda a comunidade, conforme disse, a todo tipo de entidade, sejam organizações não governamentais, sejam câmaras municipais, associações, federações, todo o tipo, portanto, já para não falar, não é, da academia, de toda a academia, das empresas, pequenas e médias, todo o tipo de instituições. Depois existem uma outra secção dentro do PRIMA, que são os concursos da secção 2. E os concursos da secção 2 também têm vários tópicos, mas são financiados pelas agências de financiamento nacionais. E esta é uma particularidade diferente, não é, da secção anterior. Portanto, financiados pelas agências, da qual a FCT faz parte. Não é? Depois temos a secção 3, a secção 3 do PRIMA é dirigida, sobretudo, às agências financiadoras do PRIMA, portanto, são atividades entre agências de financiamento, porque, como devem imaginar, é preciso uma grande integração e harmonização de procedimentos aqui em todos os países da região euromediterrânica e, portanto, esta secção é dedicada a estas agências. Depois temos os prémios WEF, que no fundo, WEFE, que no fundo são o nexo entre a água, os sistemas alimentares e a energia, não é? São prémios anuais, às quais qualquer projeto se pode candidatar e que estimulem, de facto, a interligação, o nexo, não é? entre estas componentes importantes, pilares do PRIMA.
E depois ainda temos a potencialidade da comunidade participar como avaliadores dos concursos. Portanto, eu estou a expressar todas as oportunidades que existem para a comunidade. Depois existem muitas conferências e debates que são de facto veiculados e organizados pela Fundação Prima, mas também ao nível dos países que estão a participar no Prima. Bom, mais particularidades. Relativamente aos concursos abertos, digamos assim, são concursos, claro, competitivos de investigação e inovação, mas que geralmente estão divididos, portanto, o calendário dos concursos está dividido em duas fases. Uma fase de pré-proposta, na qual os consórcios, e já vou à elegibilidade dos consórcios, submete uma pré-proposta. Esta pré-proposta é avaliada conforme os critérios que estão, enfim, subejamente conhecidos e que também posso-vos dar os enlaces aqui através do chat. Mas que de facto são avaliadas e depois há uma passagem, há uma seleção, não é? Uma hierarquização destas propostas e depois há um convite para a submissão à segunda fase, caso elas passem na primeira fase. Portanto, o calendário do concurso é anual e está prestes a ser lançado, devo dizer. Portanto, estamos a cerca de 1 a 2 semanas, dependente da Comissão, porque, como sabem, a Comissão Europeia é que financia e tudo é submetido via Comissão. Portanto, a Fundação Prima tem que submeter à Comissão Europeia, que tem que dar o aval, a aprovação, etc. E, portanto, estamos a 1 a 2 semanas no máximo do lançamento do concurso anual. E foi uma pena, de facto, este evento não estar 1 semana ou 2, portanto, mais à frente, senão eu já daria aqui pormenores dos concursos deste ano. Sempre os concursos versam sempre as mesmas temáticas, conforme já tive a oportunidade de referir, portanto, gestão da água, sistemas alimentares, sistemas alimentares, fileira agroalimentar e o nexo, não é? Entre a água, os sistemas alimentares e energia. Portanto, todos os concursos têm tópicos nestes temas. O que é que posso adiantar? Portanto, os concursos estão a ser lançados em dezembro já. Geralmente, a fase de pré-propostas vai até à segunda quinzena de fevereiro. Agora não posso precisar porque está dependente exatamente neste momento da Comissão Europeia. E depois a segunda fase, portanto, só pode concorrer à segunda fase quem submeteu à primeira, claro, ao registro, no fundo, há uma ideia, uma intenção. Portanto, a segunda fase é de maio a julho e depois a avaliação dessa fase e os resultados geralmente saem antes do Natal, que é o caso este ano. Portanto, estamos a seguir o calendário dos concursos anteriores e, em princípio, os candidatos do ano passado serão informados e do ano a seguir são sempre informados antes do Natal. Portanto, é como se fosse uma prenda de Natal. Aqui a elegibilidade é simples. Portanto, o coordenador de uma proposta destas, em qualquer secção, 1 ou 2, tem que pertencer a uma entidade legal de um país participante no PRIMA, não é? Um país da região euromediterrânica. E o conteúdo do que se propõe fazer tem que estar no contexto de cada tópico que está a concurso, não é? Obviamente tem que estar enquadrado nesse tópico, tem que responder ao apelo, ao concurso, ao desafio que é colocado, não é? Portanto, são soluções para desafios, ok? Ora, a elegibilidade portanto, na secção 2 é em conformidade com as agências de financiamento. Aqui são aplicadas, lá está, os regulamentos na secção 2 portanto, das agências financiadoras. E na secção 1 é a elegibilidade, portanto, dos regulamentos do Horizonte Europa
que está aberto a todos, todo o tipo de participantes, entidades locais, obviamente. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Que de facto, a organização do consórcio cabe ao próprio consórcio, que seja constituído. Portanto, tanto pode ser, na secção 1, qualquer tipo de entidade pode ser coordenadora, desde que responda de facto e tenha as competências necessárias para responder ao concurso. Na secção 2, depende dos regulamentos nacionais de cada entidade financiadora. Portanto, se for um coordenador português, e gostaríamos imenso de aumentar as coordenações portuguesas, sobretudo na secção 1, porque na secção 2 temos bastantes, temos alguns relativamente ao resto de coordenadores portugueses, também gostaríamos de ter mais, obviamente, mas basicamente as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional são geralmente, por regra, atendendo ao Regulamento Nacional, aplicável às entidades que participam no PRIMA, não é? O que é que eu posso... depois, existe... Que tipo de ações? Ok. Existem 3 tipos de ações nos concursos. Portanto, existem as RIAs, que são Research and Innovation Actions, que são basicamente ações de investigação e inovação, que têm TRLs um pouco mais baixos, portanto, está não sei se esta terminologia, mas estão mais próximo, de facto, de ciências aplicadas, portanto, o PRIMA é todo ele muito aplicado, não é? Depois existem as Innovation Actions, que são ações de inovação, que estão mais próximas do mercado e de produção de produtos, e produtos podem ser todo o tipo de inovação que possam imaginar. Portanto, aqui, nitidamente, nestas ações de inovação, pretende-se que haja mais empresas a participar, portanto, porque estão próximas do mercado e são ações importantes para a produção de produtos, todo o tipo de produtos de inovação. E depois existem ações de coordenação e suporte, que podem apoiar, de facto, mapeamentos ao nível euromediterrâneo e outros tipos de ações para consolidação ou estudos que sejam necessários, de facto, ao PRIMA. E neste momento, creio que é tudo relativamente a esta pergunta, ou a esta resposta. A taxa de sucesso. Ora, as taxas de sucesso têm variado e eu vou explicar o porquê. Relativamente ao PRIMA, o PRIMA lançou o primeiro concurso em 2018, portanto, estamos a ultimar o quarto concurso anual. Portanto, tem uma vida relativamente curta relativamente a outros programas que estão aqui a ser apresentados hoje, não é? Portanto, em 2018 houve um grande boom de participação, não é? A comunidade mobilizou-se, eu estou a falar na comunidade ao nível da região euromediterrânica, que é bastante grande, mobilizou-se muito a responder a este concurso, pelo que obtivemos uma taxa de sucesso ao nível global e de Portugal em particular relativamente baixa, porque houve muitos candidatos, de facto. No ano de 2019 houve uma redução substancial devido a este facto que vos referi, e em 2020 ainda superior. Porquê? Porque, enfim, depois existiu, não é? Tivemos o impacto da pandemia. Como sabem, todos estes projetos, atendendo ao programa e aos objetivos do programa, exigem, digamos assim, trabalho de campo. Portanto, este é um trabalho muito de campo e de relação entre os países, porque são concursos transnacionais conjuntos e, por isso, é necessário atividades transnacionais. Eu esqueci-me de dizer que o consórcio, a elegibilidade mínima do consórcio são 3 entidades participantes de 3 países diferentes.
região euromediterrânica, sendo que tem que participar sempre, uma destas entidades, tem que sempre participar de um país externo à União Europeia e que seja do sul do Mediterrâneo ou Turquia e Israel. Portanto, temos os países do sul que têm que sempre, e do Ocidente, não é? Do Oriente, desculpem, têm que sempre participar na construção da elegibilidade mínima do consórcio. Portanto, 3 entidades de 3 países diferentes. E por isso, a taxa de sucesso, o que nós pretendemos agora, de facto, é que os concorrentes ou os beneficiários, potenciais beneficiários que nos estejam a ouvir, concorram em massa à secção também 1, porque à secção 2, de facto, temos uma grande capacidade crítica nacional, o que muito nos orgulha, mas queremos mantê-la, obviamente, e melhorá-la. Mas na secção 1 estamos a sentir alguma renitência dos candidatos nacionais, mas não há que ter receios, porque a secção 1 é igual à secção 2. Os níveis de exigência, digamos assim, são exatamente os mesmos. Por isso, faço desde já o apelo a todos os candidatos potenciais interessados a candidatarem-se também à secção 1. E por agora é tudo. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Bastante esclarecedor. E avançando até já algumas questões que por aí vêm. Rita. Vamos então passar aqui ao Eureka. Eu queria só partilhar o último dos slides que sim, se quiserem. Pois, como já previa, 1 hora é pouquíssimo tempo para falarmos em detalhe de tantos. Eu espero que isto aguça a curiosidade de quem nos está a ouvir, por isso também se quiserem avançar já alguns temas, depois claro que faremos a ronda final para o remate final, estejam à vontade. Pronto, só para nos focarmos então aqui nos programas da rede Eureka e muito rapidamente, portanto, começando aqui pelos projetos de rede Eureka e agora os princípios que eu... Por favor, a tua aplicação. Obrigada. Estão a ver? Sim, sim. Conseguem ver? Pronto. Portanto, o que eu vou agora enunciar em termos de tipologia de projetos de Eureka, portanto, é comum aos vários instrumentos da rede Eureka. Mas começando aqui então por falar dos projetos da rede Eureka, portanto, estamos sempre a falar de projetos de ID industrial, portanto, para o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços com aplicação no mercado, para comercialização, e projetos em consórcio internacional. Portanto, os projetos de rede Eureka podem ser submetidos em qualquer momento no âmbito da plataforma da rede Eureka. Tem que ter um mínimo de participação de 2 países membros da rede Eureka. São elegíveis a vasta tipologia de entidades, portanto PMEs, startups, grandes empresas, centros de investigação. Não há um foco temático, portanto lá está, é uma lógica bottom-up, cada consórcio decide qual é o foco tecnológico do seu projeto e qual é a composição do seu consórcio. Normalmente são projetos na ordem de, em termos de volume de investimento, na ordem de 1 milhão e meio de investimento e envolverão cerca de 2 a 3 países. A avaliação destes projetos é feita pelas agências nacionais envolvidas, dos países envolvidos no consórcio. Portanto, a avaliação é feita segundo as regras nacionais de apoio público de cada país envolvido e o financiamento, portanto, é descentralizado por país. Portanto, em Portugal, estes projetos e os projetos Eurostars têm vindo a ser financiados através dos avisos do Portugal 2020 para projetos de ID industrial à escala europeia e, portanto, este regulamento a nível nacional torna obrigatória para ser elegível o financiamento público,
torna obrigatória a participação de uma empresa nacional e essa empresa depois pode vir ou não em copromoção com um centro de investigação ou com outras empresas. Sendo que, caso venha em copromoção com um centro de investigação ou uma universidade, ou uma entidade não empresarial, a empresa deverá sempre assumir a parte mais relevante do investimento. Isto naquilo que é a componente portuguesa de participação do projeto. Depois, as entidades nacionais e as empresas em concreto deverão cumprir os rácios de autonomia financeira de 15% para PMEs e de 20% para grandes empresas. Deverão também os projetos serem enquadráveis nas estratégias regionais ou nacional de especialização inteligente. E devo recordar que também as despesas em ID poderão ser elegíveis para efeitos de incentivo fiscal à ID, no âmbito do CIFID, naquela componente que não é financiada, que não é objeto de financiamento público ou financiamento europeu. Portanto, é uma vantagem também para as entidades que participam nestes projetos depois poderem efetuar a respectiva dedução em sede de IRC das despesas em ID. Avançando aqui para os clusters de Eureka, para os projetos de clusters de Eureka. Portanto, estes clusters estão organizados em torno de grandes áreas tecnológicas, são consórcios normalmente de maior dimensão, que têm a grande indústria europeia por detrás de cada um deles. Portanto, os clusters Eureka, há um grande, o Celtic Next, na área das telecomunicações, temos depois o ITEA na área da inovação de software, temos o XICS na área dos componentes e sistemas eletrónicos, o SMART na área da produção avançada, portanto a indústria 4.0, e depois o Eurogia, que engloba consórcios para o desenvolvimento de projetos que visam, portanto, novas soluções em tecnologias de baixo carbono. Estes consórcios, como já disse, são de maior dimensão. Normalmente o que se procura aqui é a colaboração de PMEs, portanto ajudam no fundo as PMEs a escalar o seu negócio, envolvendo-as, integrando-as nas cadeias de valor destas grandes indústrias europeias e, portanto, há todo aqui um ecossistema de inovação em que as PMEs podem vir a ser integradas e, portanto, a colaborar, partilhar expertise, partilhar conhecimento e até depois multiplicar o efeito da cooperação pelos contactos que vão desenvolvendo e replicando e integrando-se noutras redes internacionais de cooperação. Estes projetos já podem envolver, portanto, entre 2 a 14 participantes, entre 3 a 4 ou 5 países, e são projetos que podem ir desde 1,5 milhão de investimento até 15 milhões de investimento, isto em média. A avaliação dos projetos do clusters Eureka é feita por um painel de peritos do próprio cluster, e caso o projeto em que as entidades nacionais participam receba o selo do cluster, portanto o selo Eureka, então com esse selo poderão vir candidatar-se a financiamento nacional, no âmbito dos avisos de ID industrial à escala europeia, e portanto esse selo depois será bastante importante na avaliação da atribuição de financiamento nacional. Portanto, financiamento lá está, descentralizado pelo país, obrigatório, no mínimo, a participação de uma empresa europeia, independentemente de ser PME ou grande empresa, e lá está, essa empresa pode participar sozinha ou participará em copromoção com outros centros de investigação ou universidades nacionais. Cumprir os rácios de autonomia financeira, enquadramento nas estratégias de especialização inteligente regionais ou nacionais, e estes projetos são sujeitos a calls. Portanto, cada cluster tem as suas convocatórias para projetos bottom-up,
que têm normalmente uma call na primavera e outra call, portanto, a abrir em março, abril, e outra call no outono, a abrir em outubro, por aí. Temos neste momento uma call aberta do novo cluster XECS, portanto, na área dos componentes eletrónicos, que fecha a 25 de fevereiro de 2022. Avançando aqui para o Eurostars, de facto o Eurostars é aquele programa que será mais conhecido por parte das nossas entidades nacionais. Qual é a particularidade do Eurostars? Portanto, estamos aqui na mesma a falar de projetos de vida industrial orientados para o mercado em consórcio internacional. Estes projetos devem obrigatoriamente ser liderados por PMEs inovadoras, portanto, por uma PME inovadora, e devem ter pelo menos a parceria de pelo menos 2 países membros do programa Eurostars. Também uma particularidade deste programa implica que 50% do orçamento do projeto deve ser proveniente, ou deve estar alocado às PMEs, deve ser executado por PMEs, e também para efeitos de equilíbrio do consórcio, nenhum país ou nenhum parceiro do projeto poderá ter mais de 70% do orçamento do projeto. Aqui no âmbito do Eurostars estamos a falar de projetos mais pequeninos, mais da tipologia de projetos da rede Eureka, que podem, portanto, ter entre 2 a 3 participantes, entre 2 a 3 países envolvidos, e são projetos que se situam em termos de investimento entre 1,5 milhão e 3 milhões de euros. Os TRL andam ali entre, portanto, começando no TRL 4, 5 e terminando no TRL 7, 8. Isto para situar também as entidades. A avaliação destes projetos é feita por um painel de peritos internacional, organizado pela rede Eureka. Fim desta avaliação é definido um ranking de classificação de projetos, e depois os projetos que passam o limiar de qualidade começarão a ser financiados pelos respectivos Estados-membros, do melhor classificado para baixo, não é? Portanto, descendo no ranking, até a exaustão, o esgotamento do orçamento nacional que cada país dedicou ao cut-off, àquela convocatória do Eurostars. O Eurostars costuma ter 2 convocatórias anuais. Nós tivemos uma primeira convocatória deste novo programa Eurostars 3, portanto está enquadrado dentro da parceria europeia Innovative SMEs. Tivemos um cut-off, como dizia, que encerrou em novembro, em 4 de novembro, mês passado, e vamos ter um próximo cut-off em 24 de março de 2022. Portanto, vai ser aberto um novo período de submissão de candidaturas, cujo deadline será 24 de março de 2022. Aqueles projetos nacionais que superam o limiar de qualidade e que recebem a comprovação de que há orçamento nacional para os financiar, portanto, recebem a confirmação de que irão ser financiados da parte portuguesa, é enviado um convite por parte da Agência Nacional de Inovação para que essas entidades submetam, então, no fundo, a candidatura a financiamento nacional, embora isto, falei candidatura, mas efetivamente o processo de avaliação já decorreu, nós aceitamos a avaliação como válida, a avaliação do painel internacional de peritos, portanto não serão sujeitas a nova avaliação, será mais uma questão de formalização do financiamento e de cálculo do incentivo a atribuir às entidades nacionais no âmbito do projeto. Pronto, lá está, obrigatória a participação de uma empresa portuguesa no mínimo. E, portanto, no fim, só para finalizar, os projetos Global Stars, que, portanto, são da mesma tipologia de projetos Eureka, mas com países terceiros fora da rede Eureka, e que são organizados pontualmente, sempre que há um mínimo de 2 países Eureka que têm interesse em abrir uma convocatória com um determinado país. Por exemplo, estamos a pensar, está aberta agora uma convocatória com o Taiwan e vai abrir futuramente uma outra com o Japão, está a ser planeado com o Japão,
com a Índia e estamos a preparar uma que esperamos venha a incluir a Nigéria e o Quênia, também o Brasil. Pronto, ficava-me por aqui para já. Obrigada, Rita. Perfeito. Passamos a palavra às colegas da AP para desenvolverem ou versarem basicamente sobre os mesmos temas que as oradoras anteriores. Não sei se continua a Isabel ou se a Ana agora tomará a palavra, para depois então encerrarmos as questões, e deixem-me que vos diga que já temos as questões da sessão, que já temos aqui algumas questões para todas. Ok, então posso continuar. Como já tinha, vou tentar ser o mais concisa possível. Como já tinha aflorado na primeira parte, o programa LIFE divide-se em 2 subprogramas plurianuais. Um para 2021-2024 e outro para 2025-2027. Para este primeiro programa plurianual estão aprovados os tópicos e as áreas de intervenção e, portanto, elas estão disponíveis até 2024. Nesse aspecto dá uma certa estabilidade, porque as equipas podem começar a preparar desde logo as candidaturas, porque sabem que aqueles tópicos e aquelas prioridades estão em aberto. Tal como também em alguns outros programas, o programa LIFE pode financiar projetos através de subvenções, prémios, contratos públicos e operações de financiamento misto. Procura também que haja uma cobertura geográfica efetiva em toda a União, mas tendo sempre como critério subjacente a qualidade. E esse é o critério subjacente a todo o processo de avaliação. O processo de avaliação é todo feito a nível europeu, não há qualquer intervenção nacional, e é feito através do recurso a uma bolsa de peritos europeus. As calls são anuais, são sempre anuais e portanto, este ano foi um ano atípico porque o regulamento saiu mais tarde e, portanto, a call também foi aberta mais tarde. Para os 3 subprogramas de ambiente e mitigação e alteração das alterações climáticas, e a mitigação e adaptação das alterações climáticas, a qual já fechou a 30 de novembro e existe neste momento 18 calls abertas para a transição para as energias limpas, que está aberta até 12 de janeiro de 2022. Isabel, desculpe interromper, consegue maximizar Quero que a janela do Adobe, onde tem a apresentação? Assim? Conseguem ver assim? Assim conseguimos ver melhor, sim. Pronto. As subvenções podem financiar os seguintes tipos de ações: projetos estratégicos para a natureza, projetos integrados estratégicos, projetos de assistência técnica, projetos de ação normalizados e outras ações. Os projetos de ação normalizados são aqueles que normalmente são apresentados pela maioria das organizações. E estas ações, outras ações são nomeadamente para os projetos da transição para energias limpas. Também a Comissão estabelece, portanto, os critérios de concessão das subvenções, tendo em conta estes critérios de contributo significativo para atingir os objetivos que foram definidos através do regulamento, aqueles projetos que também promovem a contratação pública ecológica, que têm uma abordagem eficaz em termos de custos, são técnica e financeiramente coerentes, e, portanto, são estes os critérios que são depois avaliados. Existem bonificações para projetos que promovam sinergias com outros subprogramas, que tenham maior potencial de replicabilidade, tenham um potencial catalisador e também se baseiem em resultados de outros projetos, nomeadamente financiados pelo programa LIFE ou por outros seus antecessores ou ainda por outros fundos da União, uma vez que pretendem, portanto, maximizar os efeitos dos projetos financiados pelo LIFE e por outros fundos. O LIFE é elegível para toda e qualquer entidade estabelecida legalmente em território da União Europeia. Existem também outros países terceiros associados ao programa LIFE, mas que têm depois um programa
próprio e têm que ter um orçamento próprio, pago por eles. As pessoas singulares, portanto, em nome individual, não são elegíveis para o programa LIFE. Como eu disse, as calls são anuais, normalmente em um ano normal, normalmente a partir de fevereiro sairá a call entre fevereiro e abril, as áreas estarão sempre natureza e biodiversidade, economia circular e qualidade de vida, e mitigação e adaptação às alterações climáticas. Aqui, normalmente, há a call para os chamados projetos SAP tradicionais e também para projetos de governação. Na transição para as energias limpas, serão aquelas 18 calls. Em princípio, em média, os projetos, o máximo que podem durar é 10 anos, mas em média duram entre 3 e 5 anos. Não existe também um montante mínimo ou máximo para o orçamento dos projetos, mas em média podemos dizer, de acordo com o histórico, que em média a Comissão não financia mais do que 1.500.000 euros, embora em alguns casos, como é evidente, isto é apenas uma média, o possa fazer em maior número. Aqueles projetos integrados estratégicos são projetos que exigem o recurso a outro fundo que não o LIFE e também envolvem mais entidades e, portanto, a implementação de uma estratégia nacional sobre qualquer área do ambiente. No caso dos projetos tradicionais, não é exigido que haja consórcios internacionais ou que haja até mais do que uma entidade a propor o projeto. Pode haver apenas uma entidade, não é obrigatório, mas também depende do tema, do objeto do projeto e se justifica, de facto, a existência de outras entidades a constituírem um consórcio. Apenas no subprograma de transição para as energias limpas existe essa exigência de haver um consórcio com pelo menos 3 entidades de 3 países diferentes, 3 entidades que não sejam entidades afiliadas, que sejam beneficiários e, portanto, isso também está definido no documento da COL relativa à transição para energias limpas e, portanto, é uma questão de consultarem na altura quais estão, porque sendo 18 é impossível eu aqui conseguir dizer todas. Relativamente aos números do LIFE em Portugal, temos aqui os diversos períodos. Os dados de 2014-2020 ainda só são referentes até 2019. Podemos dizer que no total aqui não está, mas posso dizer que são 173 projetos aprovados, 119 milhões, quase 120 milhões de euros com participação comunitária e depois estão aqui subdivididos pelas temáticas ambiente, natureza, informação, governação e informação, clima, projetos preparatórios, que era também uma tipologia de projetos que existiam nos anteriores regulamentos, projetos de capacitação, que foi, portanto, a APA que teve um projeto de capacitação enquanto ponto focal nacional, e os tais projetos integrados, agora chamam integrados estratégicos, que também temos 2 que são da região autónoma dos Açores. Portanto, aqui não, o sucesso pode-se dizer que é moderado, mas existe aqui um potencial de candidatura, uma vez que existe esta abertura de qualquer entidade legalmente estabelecida em território da União Europeia pode-se candidatar. A maioria das calls não é necessário haver um consórcio e muito menos consórcio internacional, portanto, com a tal exceção que eu já falei. As taxas de cofinanciamento, neste caso, a regra é 60% do investimento elegível, podendo atingir 67% ou 75% conforme alguns requisitos,
sejam cumpridos no subprograma Natureza e Biodiversidade, e no caso do subprograma Transição para Energias Limpas, a taxa de cofinanciamento é de 95% do investimento elegível. Portanto, tínhamos aqui alguns conselhos para quem ainda está a fazer propostas para esta área da transição para energias limpas, mas como depois vamos, portanto, a organização vai distribuir, enviar para todos as apresentações, para não estar a demorar mais tempo, iria só passar aqui rapidamente, mas penso que é uma boa oportunidade para a apresentação de propostas, no caso do programa LIFE, porque ainda depois tem aqui os contactos, que também já tinha passado aqui no chat, mas há uma particularidade também que depois na operacionalização e na implementação do projeto pode ser relevante, que é o programa LIFE, e isto penso que não se passa com todos os programas. A partir do momento em que o projeto começa, faz um primeiro adiantamento, portanto ainda antes de as entidades começarem a fazer despesa efetiva, porque a elegibilidade das despesas também só é a partir da assinatura do Grant Agreement. Eu penso que por agora era tudo. Se calhar já me adiantei em algumas coisas, mas aproveitei. Não, fez bem, porque efetivamente já estamos a ultrapassar a hora, e depois dada o período em que isto acontece, a hora do almoço, também acredito que as pessoas comecem a ficar com um apetite aguçado. Portanto, para terminarmos, e porque há questões aqui que algumas já abordaram e outras não, mas para também não nos estendermos muito no tempo, a minha sugestão passará por passar novamente a palavra a cada uma, pedir que possam apresentar aquilo que ficou por apresentar e que entendam que é importante dizer, que possam referir também algum evento ou alguma iniciativa próxima de interesse para quem nos está a ouvir, e também, claro, que deem algumas dicas que possam estimular a nossa comunidade nacional a concorrer a estes programas, e depois, consoante quem estiver a falar, no final da intervenção vou endereçar já uma questão, pelo menos daquelas que nos foram chegando, e se chegaram em relação ao programa, para podermos rematar assim a sessão. Portanto, passo a palavra à Inês. Ok, pronto. Sim. Ok. Força, só Inês. sensibilizar para ficarem atentos aos webinars que temos vindo a promover. Acho que são uma forma útil de apresentar o programa. Adicionalmente, estarem também atentos ao site do EU4Health. A Comissão Europeia também organiza alguns infodays que também são úteis. Pronto, e no início do ano será publicado o programa anual para 2022, que poderá permitir a planificação dos trabalhos para o próximo ano. Pronto, e se tiverem alguma dúvida, estão à vontade para entrar em contato connosco. Depois vamos disponibilizar os links e os e-mails de contacto. Sim, eventualmente vamos ter que particularizar estas sessões. Inês, temos aqui uma questão do João Rodrigues, que diz que tinha ficado com a ideia de que o EU4Health visava essencialmente o desenvolvimento de produtos e serviços com TRL elevado, ou seja, próximos do mercado. Isto confirma-se ou não é? Não, não. O EU4Health tem muito a ver com programas de saúde pública, implementar coisas no terreno, atividades na comunidade. Tem uma componente, obviamente, de investigação, mas também passar o conhecimento que já temos numa determinada área para ações práticas no terreno. Portanto, basicamente será este o core do EU4Health. Portanto, não teremos aqui oportunidades que possam estar mais endereçadas às empresas ou ao desenvolvimento de alguma... Sim, em algumas calls de digital ou dos sistemas de saúde, as empresas podem... Eu acho que é importante ler o descritivo call a call para perceber o papel que poderão ter.
Pois, porque aqui temos um caso em que não temos uma abordagem aberta, não é? Mas encerrada num tópico em tópicos bastante. Sim. Sim, tem que estar atentos à particularidade de cada uma dos tópicos, exatamente. Certo. Maria, Ora, uma nota relativamente... final para o PRIMA e depois uma ou duas questões. Sim, relativamente ao PRIMA, eu já partilhei aqui não sei se a organização já partilhou ou não com todos, porque eu, entretanto, só tenho a possibilidade de partilhar no chat com a organização e com os oradores, mas gostava de dizer que já partilhei todos os websites, ou seja, basicamente o website do PRIMA, onde podem encontrar toda a informação sobre o PRIMA, quer estatísticas, taxas. O próximo Infoday, que vai já ser em janeiro, portanto, apelo a todos os interessados em participar, porque os Infodays vão estar sempre ao detalhe, são organizados pela Fundação Prima e, portanto, será importante. Os Infodays também ficam disponíveis no website do Prima, também já partilhei o link, e participem. Temos imensos desafios pela frente relativamente a esta área, não é? Dos sistemas alimentares. A nossa região onde estamos inseridos é brutal e o uso sustentável da água e de todos os recursos naturais para a produção de alimentos e cadeia alimentar são enormes. Por isso, quer para questões que tenham, queiram dar resposta a nível nacional, quer mesmo que seja uma questão que a região tenha em comum, candidatem-se, nós estamos cá para isso, temos um atendimento muito personalizado, aqui no Prima em Portugal, sou eu, o meu contacto telefónico e e-mail estão disponíveis na página da FCT e do Prima, portanto, e também outros colegas, portanto, faz favor de... estamos sempre disponíveis a ajudar, e quem nos está a ouvir sabe disso, portanto, candidatem-se a ambas as secções, como avaliadores, com os prémios, todas as oportunidades que o Prima oferece. Muito obrigada pela oportunidade. Maria, uma questão que eu acho que já respondeu, mas vamos reforçar. O João pergunta se estamos a falar de tópicos top-down ou bottom-up, ou seja, se há temas específicos à partida ou se temos os tais tópicos abertos. E depois também o Nuno pergunta de que forma é que o município pode participar num programa Prima. Claro, o município é sempre bem-vindo. Já temos várias participações de vários municípios nacionais portugueses. Portanto, faz favor os municípios têm imensas necessidades relativamente ao clima. Os tópicos estão fechados todos os anos, não é? Portanto, mas podem ter acesso a todos os tópicos dos concursos anteriores online, que estão online, estão disponíveis. Vejam-os, porque os temas são sempre os mesmos. Portanto, é fácil, é previsível. Agora, os tópicos é que são um bocadinho diferentes, não é? E temos outra particularidade. Quem se candidatou e não foi beneficiado pode-se vir a candidatar de novo desde que o tópico tenha enquadramento. E como vos digo, os tópicos andam sempre à volta dos mesmos temas, portanto é relativamente fácil, se não de um ano para o outro ou para o outro, porque uma pessoa está sempre a melhorar a candidatura, portanto há a possibilidade de concorrer de novo no ano a seguir, caso não sejam beneficiados nesse ano. Portanto, eu creio que respondi. Obrigada. Sim, respondeu, porque quero com isto dizer que também aqui há a semelhança do que acontece no EU for Health e basicamente em todos os programas, com exceção, creio, do Eureka, que estão aqui representados, estamos a falar de cadernos de encargos, basicamente, tópicos bastante específicos. Claro que depois cada um terá a sua forma de resposta aos tópicos, mas aquilo que nós chamamos os expected outcomes, ou os impactos e os objetivos já estão definidos à partida e não são tão generalistas quanto isso. Ok. Passo então a palavra à Rita. Rita, a nossa audiência está muito interessada no Eureka. Temos algumas questões, mas depois de fazeres a tua nota final, deixo uma ou duas. Sim, muito obrigada. Eu também, obviamente, quero incentivar todas as entidades interessadas
do Eureka contatarem-nos. Nós estamos disponíveis para organizar reuniões com as várias entidades, para informações por telefone. Vamos também disponibilizar aqui uma apresentação que vai um bocadinho mais ao detalhe da parte financeira e depois, sempre que quiserem, podem subsequentemente contatar-nos. Vale a pena, a cooperação internacional é fundamental para alargar o âmbito de negócio das empresas, o âmbito dos conhecimentos e, portanto, a competitividade das entidades nacionais. As taxas de sucesso do Eureka e, mais em concreto, do Eurostars, comparativamente às taxas de sucesso de programas semelhantes para empresas do Horizonte Europa, são um bocadinho mais favoráveis. Portanto, temos uma taxa de sucesso de 29% das candidaturas apresentadas ao Eurostars. Vamos ver quais vão ser os resultados deste primeiro cut-off do Eurostars 3. O modelo mudou um bocadinho. Vamos ver, mas, portanto, quero aqui incentivar todas as pessoas a contatarem-nos para esclarecimento de dúvidas. Em termos do financiamento, vamos, infelizmente, aqui a abertura dos primeiros avisos de Portugal 2030, que, portanto, será onde vai ser enquadrado o financiamento futuro dos projetos Eureka e Eurostars, é um bocadinho atrasado. Mas vamos ver se conseguimos também solucionar uma solução intermédia, vamos ver. E pronto, e é isto. E basicamente deixar aqui a nossa disponibilidade. E muito obrigada. Obrigada, creio que já respondeste a uma das questões que acho que deve ser a maior inquietação, que tem que ver exatamente com o aviso nacional que vai enquadrar, portanto, as prestações nacionais e as aplicações nacionais. Pois há várias questões que surgem em torno disto, se vai manter os 50% de incentivo para as entidades que estão em Lisboa, se cada uma das entidades tem que apresentar uma candidatura, portanto, se houver mais de uma entidade nacional no consórcio, se cada uma tem que apresentar uma candidatura ou se é apresentado apenas o equivalente uma candidatura equivalente àquele projeto, e se para os clusters e para a rede Eureka, à semelhança do que acontece no Eurostars, também temos um aviso nacional. Portanto, eu acho que pode estar uma palavra sobre isto, mas resume-se tudo em torno da incógnita do aviso nacional. A lógica futura de financiamento vai ser, imaginamos nós, a mesma que existe atualmente em termos do enquadramento da tipologia de financiamento e das modalidades de financiamento dos projetos de ideia industrial à escala europeia. Entendemos que, pelo menos, os primeiros avisos de Portugal 2020 que venham a enquadrar projetos Eureka e Eurostars, os avisos que abrem enquadram sempre dotações orçamentais, uma para o Eurostars, porque essa tem que estar reservada para financiamento de entidades nacionais, e outra dotação orçamental para a outra tipologia de programas, de projetos Eureka. E, portanto, são avisos que mais ou menos englobam uma dotação de cerca de 11, 12 milhões de euros. E esperamos que, portanto, o Portugal 2030 possa abrir em breve para conseguirmos então enquadrar o financiamento das próximas candidaturas que obtiverem o selo Eureka ou que sejam aprovadas no âmbito do Eurostars. Portanto, as regras serão, imaginamos nós, basicamente as mesmas. Portanto, sim, a região de Lisboa e as entidades sediadas em Lisboa deverão continuar a ter o limite de cofinanciamento de 50% das despesas elegíveis. Para as restantes regiões, já em princípio não haverá nenhuma limitação. As taxas de financiamento, portanto, de cofinanciamento, portanto, começam com 25% de cofinanciamento das despesas elegíveis e depois vão acrescer a essa taxa base de financiamento majorações de financiamento que nós depois podemos explicar em termos de uma reunião conjunta ou de webinars que venhamos a fazer. Aproveito também para pedir que estejam atentos aos webinars que venham a ser divulgados, nomeadamente para candidaturas ao
ao Eurostars, ao próximo cut-off do Eurostars. Em termos dos clusters, já não me recordo qual era a questão que havia aí. Também estavam ao abrigo de um aviso nacional. Sim. Portanto, o aviso para projetos de ideia industrial à escala europeia abrange projetos Eurostars, projetos de clusters, projetos de Rede Eureka e projetos Global Stars. Ok, obrigado, Rita. Finalizamos com os colegas do live. Iria solicitar, não sei se a Ana quer fazer. Eu ia passar a palavra à Ana, sim. Pedia a Ana para falar agora. Da mesma forma. Estavas em mute há pouco e não conseguiste. Sim, eu peço desculpa, estou com obras. Alguma nota que queiras deixar? O Fábio fez o favor de me tirar o som. Sim. Alguma nota que queiras deixar e depois, se puderes, por favor, responder ao Helder Monteiro, que pergunta se nas adaptações para alterações climáticas se enquadram projetos de transporte / locomoção humana. Ainda há pouco tempo tivemos uma questão sobre este tema, porque a única call que neste momento ainda está a decorrer, aliás, a única não, as 18 únicas que ainda estão a decorrer são as da energia, como já falámos, e sim, os transportes, Isabel, confirmas, não confirmas, está associado ao clima, mantém-se associado ao clima. Sim, ao clima e à energia, mas dependendo depois do enfoque que quiserem dar ao projeto, poderão enquadrar no clima ou na energia. Pronto, pegando exatamente, obrigada Isabel, pegando exatamente nesta questão que a Isabel acabou de dizer, eu gostava de fazer uma chamada de atenção. O LIFE, e agora com esta aproximação ao H2020, em termos de plataforma e tudo isso, houve uma simplificação que é muito boa para quem está a concorrer do processo. No entanto, é um programa que é um bocadinho trabalhoso na medida em que o objetivo maior do LIFE é ajudar a implementar a legislação e as políticas ambientais comunitárias. E faço esta chamada de atenção porquê? O LIFE trabalha em 2 programas plurianuais, como a Isabel disse. Nós, com exceção do subprograma dedicado à energia, nós temos os temas de trabalho já definidos, ok? Tudo bem, nos documentos da COL, obviamente, e aproveito e chamo a atenção para aquilo que a Inês também disse, que é, por favor, recorram única e exclusivamente aos documentos da COL. As pessoas continuamente vêm-nos colocar questões porque pegaram nos documentos que são de outra COL, está bem? Isso às vezes induz em erro, mas dá a chamar a atenção de que, de facto, até 2024, temos já para os 3 subprogramas, portanto, clima, economia circular e recursos, e clima, esqueci-me, subprograma clima, natureza e biodiversidade, e economia circular e qualidade de vida, já temos os tópicos definidos. Portanto, como a Isabel também já referiu, a partir das calls anuais abrem lá para a primavera, agora é um momento ideal para começar a curto prazo, ir ver quais são os temas, ir ver se de facto a vossa ideia de projeto responde às questões e às metas que são estabelecidas nesses documentos comunitários e começar a pensar nisso, ok? Eu e a Isabel fazemos com muito gosto o trabalho de tentar auxiliar os proponentes, portanto, nós fazemos com muita frequência pequenas reuniões que se as pessoas nos pedirem e nós podemos logo começar a orientar-vos se de facto o LIFE é o programa para a vossa ideia de projeto. Isto porque nós também tratamos das questões, por exemplo, da alimentação, por via, obviamente, dos impactos ambientais, dos recursos, do consumo de recursos, as questões da energia, da saúde, também são questões que estão muito presentes atualmente no LIFE e, portanto, chamar a atenção que não esperem, com exceção da energia, que não há alternativa, mas não esperem pelo princípio da COL para começar a trabalhar, está bem? Há muita informação a consultar. Só dar mais uma nota, contrariamente a alguns destes programas, ou contrariamente não, é no seguimento, o LIFE é o passo seguinte à investigação, está bem? Portanto, se têm também conhecimento na vossa área de projetos, de que tiveram um projeto prévio de investigação, o LIFE é o programa para darem continuidade a esse trabalho. E estamos disponíveis para as questões que se coloquem. Respondi à pergunta do Helder, só fixei o nome, acho eu. Sim. Era a questão dos transportes, exatamente. Okay. E não se esqueçam de utilizar, peço desculpa só para terminar,
de utilizar o mail live@apmbiente.pt e também podem solicitar através desse mail a inscrição na mailing list Live para poderem receber informação relevante sobre o programa Live, como as aberturas das escolas, outras coisas, os nossos eventos que fazemos também infodays, workshops de capacitação, etc. Têm lá depois também toda a informação. Obrigada. Obrigada. Então, 3 informações importantes. Primeira, muito obrigada a todas, porque ainda assim sei que é um processo exaustivo. Muito obrigada mesmo. Corroborar que todas estas oradoras e pontos de contacto estão altamente disponíveis para responder às vossas questões. Dar nota que também nós recorremos muito a elas e à sabedoria que têm sobre todos os programas. Enviaremos toda a informação partilhada, os links, as apresentações, a gravação da sessão também ficará disponível, portanto terão acesso a toda esta informação que foi sendo partilhada e alguma até que não foi, inclusive a resposta a algumas outras questões que ficaram por fazer. Agradecer a todos os participantes, porque tivemos de facto uma audiência considerável ao longo de todo o evento. Muito obrigada pela vossa assistência, espero que tenha sido útil para toda a gente. Solicitar também que possam manter-se online durante mais alguns minutos, porque vamos passar um vídeo de encerramento e fazendo a vontade ao meu colega que tão generosamente preparou este evento, segundo ele, temos de estar todos preparados para uma nova era da gestão de ID. Muito obrigada a todas e obrigada à nossa audiência. Mantenham-se então online por mais uns minutos. Okay. E até breve. Obrigada. Obrigada.